Vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no tema da campanha. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de poder estar na Tua presença, de poder estar na Tua casa. Como sempre tem algo novo na nossa vida, né, irmãos? E uma das coisas para mim nova hoje é pregar após uma Santa Ceia. E aí eu falei com o pastor assim, não prega muito não, para sobrar um pouquinho para mim, né? E ele falou, não, pode ficar tranquila. Quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Qual o tema da nossa campanha, irmãos? 12 dias de intimidade com Deus para romper 12 meses de vitória. Nós estamos em ano de vitória, ano de rompimento. A torrente das águas purificadoras. Todos encontraram Ezequiel 47? Amém. Eu vou me ater apenas no capítulo 5 e o 6, que diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Os irmãos, podeis tomar assento. Irmãos, toda vez que a gente sobe no altar, a gente treme. Mas tem dia que a gente treme mais do que o normal. E hoje é um daqueles dias. Até porque, por ser campanha, a gente já vem alguns dias sendo alimentado por essa palavra. A gente já vem alguns dias sendo alimentado pelo versículo aqui de Ezequiel 47. E como diz o presbítero David semana passada comigo, ele falou, quem vai pregar nessa campanha daqui da igreja, a gente tem que mergulhar bastante. E eu falei para o pastor, eu realmente mergulhei bastante. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Deus vai falar com cada um nessa noite. Ele já tem falado. Porque só de nós podermos estar na casa do Senhor, poder participar da ceia, poder ter comunhão com o Cristo, poder participar do corpo de Cristo, já é uma vitória inenarrável. Já é uma bênção que a gente não consegue conter, já é uma alegria. Eu quero dizer para você, você ainda que não é batizado, você ainda que não passou pelas águas e que tem esse desejo, faça isso. Ore ao Senhor. Nós estamos em uma campanha de intimidade com Deus. Começa a pedir para o Senhor, na sua intimidade com Ele, para Ele tirar tudo que traz dificuldade, tudo que traz essa barreira, tudo que coloca essa barreira de você participar e ter comunhão com o corpo de Cristo. Aí você vai dizer assim para mim, missionário, então você está falando que se eu não participo da ceia, eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo, sendo que eu sirvo a Deus? Você tem as bênçãos do Senhor. Você tem, sim, comunhão com Ele. Mas existe uma comunhão que é necessária, que é participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aqui no nosso tema da campanha, falando sobre intimidade, nós conhecemos bastante o texto de Ezequiel, o livro de Ezequiel, principalmente pelo Ezequiel 37, que fala sobre os vales dos ossos secos. E a gente também acredita que todo mundo já deve ter ouvido alguém pregar em cima desse texto aqui. Das águas que dão até o tornozelo, a água que vai até o joelho, as águas que vai até o lombo. Eu vou ficar apenas nesse finalzinho aqui. Porque, irmãos, a gente vai entender o quê? Sobre intimidade. Para a gente ter intimidade, a gente precisa conhecer a pessoa. Aí a gente vai olhar aqui, me intrigou muito nessa parte, por quê? Porque Ezequiel ali, ele era sacerdote, ele era profeta, ele profetizava em uma época muito difícil, que era a época que o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Então a forma que Ezequiel pregava, a forma que Ezequiel profetizava, não era da maneira mais agradável aos ouvidos e aos olhos das pessoas.
Não era da maneira, como que eu posso dizer, daquela maneira bela. Não é igual a gente lê a Bíblia, era diferente. Porque a gente lê a Bíblia, a gente lê com a parte romântica, a gente lê aquela parte bonita, a gente olha quem foi Ezequiel. Mas viver naquele momento ali, eu queria que você tentasse se transportar comigo para aquele momento. Imagina você dizer que Deus vai mudar tudo quando a pessoa está em um cativeiro. Imagina você falar para alguém que vai ser curado quando o médico diz que ele tem uma doença incurável. Imagina Deus mandar você falar que a pessoa vai sair de uma prisão se a pessoa está ali com um decreto de prisão há muitos anos. Imagina você profetizar algo, você está profetizando que a situação vai mudar, enquanto aquela pessoa que está ouvindo a profecia não tem fé nenhuma. E Ezequiel vivia esse tempo. Se você for ler todo o livro de Ezequiel, você tem que pedir muita orientação a Deus para você entender. Porque Ezequiel é um livro escatológico. Ele vai falar das coisas futuras, das coisas que ainda vão acontecer. Só que se você for ler antes de Ezequiel, se você for ler Jeremias, você vai chorar. Se você for ler Daniel, você vai ficar meio assim. Por quê? Porque Daniel, Jeremias e Ezequiel, eles eram contemporâneos daquela época, e cada um profetizava ali. E Ezequiel aqui, ele está aqui. Ezequiel, irmãos, ele foi tão próximo de Deus, falando de intimidade, que até a morte da esposa de Ezequiel, Deus usou para falar com o povo. Vai existir situações difíceis na nossa vida, que até a nossa dificuldade Deus vai usar para nos mostrar algo. Só que muitas das vezes, por a gente estar tão envolvido na nossa dificuldade, a gente não enxerga. Muitas das vezes, por a gente querer algo que o nosso coração... Por isso que a Bíblia vai dizer, enganoso é o coração. Porque muitas das vezes, o nosso coração quer algo que os nossos olhos estão mostrando que não, mas o nosso coração faz a gente enxergar como se fosse. Aí Ezequiel está aqui, profetizando. Aí o que acontece? Nesse exato momento aqui, Ezequiel vai dizer assim, depois disso, o homem me fez voltar, entrar dentro do templo. Ezequiel aqui, ele tem uma visão de um homem que pega Ezequiel e leva ele dentro de um templo, dentro da casa. E aí aquele homem começa a discorrer para Daniel o que aconteceria no futuro. Agora você imagina, você está aprisionado, você está em cativeiro, você está sendo escravo e Deus mostrando uma nova terra para você. E você vendo que não tem saída. A coisa mais difícil, irmãos, é quando a gente perde a fé. Quando a gente perde a esperança. Porque se você perder a fé, você perde tudo. Porque se você perder a fé, você perde o ânimo de viver. Você perde o ânimo de trabalhar. Você perde o desejo de sonhar. Você perde o desejo de conquistar. Você acha que desse jeito que tá bom. Enquanto Deus está dizendo que não. Enquanto Deus está dizendo, eu tenho mais. Só que muitas das vezes esse mais que Deus tem para a nossa vida nos faz ter medo. Por mais intimidade que a gente tenha. Ezequiel tinha intimidade com Deus o suficiente para ele poder atravessar o rio a nado. Mas chegou a um certo ponto que Ezequiel falou, não dá. Porque é muito fácil eu entrar nas águas onde eu estou vendo o fundo. É muito fácil eu andar mais um pouquinho onde eu estou vendo a água aqui no meu joelho. É mais ou menos... Quem já foi na praia de Saquarema? Faz assim com a mão. É bonita aquela praia, irmãos? É. Sabe por quê? Você quase atravessa o mar andando. Você vai longe andando, com a água só aqui no joelho. Para quem não sabe nadar, é uma maravilha. Mas se passar um pouquinho, as águas começam a subir. Muitas das vezes a gente está assim na igreja. A gente vem para a igreja, aceita Jesus. Que maravilha, aceitei Jesus. Aí Jesus começa a fazer a transformação. Aí você recebe uma bênção, você recebe 2 bênçãos, você recebe 3 bênçãos. E você vai recebendo. Aí as águas vão subindo. Aí vai subindo. Só que chega um momento que Jesus começa a te chamar para as águas profundas. Aí você começa a dizer, não, Jesus, aqui tá bom. Ezequiel aqui, irmãos, ele volta
Ele olha e quando ele vê que já não dá mais para ele, ia caminhando, que ele tinha que ir nadando, ele disse, não, nadar para mim não. Porque nadar não é para qualquer um. Nem todo mundo sabe nadar. Nem todo mundo pode entrar no mar de qualquer maneira. Nem todo mundo, até para quem não sabe nadar, até certo ponto do mar, nem na beiradinha, se você levar um caixote, como se diz, da onda, corre o risco de você se afogar. Só que aqui existe uma diferença do mar e do que eu estou falando aqui, sabe por quê? Porque aqui havia alguém que estava levando ele. É diferente eu entrar no mar sozinha e eu entrar no mar segurando a mão de alguém. Só que chegou num certo ponto que ele viu que ele não dava para ele ir, mas ele não estava só. Ele tinha alguém que tinha intimidade. Ele tinha um amigo que estava do lado dele. Ele tinha alguém ali para poder guiar e ele disse, não dá mais. Porque até um certo ponto na água, você entra de mão dada com alguém. Agora não tem como você nadar ou mergulhar com alguém de mão dada. Nadar e mergulhar, você vai sozinho. E interessante que no começo aqui, Deus vira para Ezequiel, porque aquele homem, aquela figura daquele homem era o próprio Deus. Ele não pergunta a Daniel sequer. Ele vai levando. Mas chega um nível de intimidade que ele não vai levando. Sabe por quê? Porque chega num nível de intimidade que você já conhece ele o suficiente para você dizer, agora sou eu que quero. Existe um ponto de um momento na nossa vida que a gente olha e fala assim, Senhor, eu te aceitei porque eu precisava disso, eu te aceitei porque eu precisava de transformação, eu te aceitei porque a minha casa estava de perna para o ar, o Senhor fez toda a mudança, mas agora eu quero te servir por vontade própria. E é neste momento que o Espírito ali, que aquele homem está falando com Ezequiel, e é nesse momento quando eu decido por mim, Ezequiel vai e fala que não quer mais. Não dá mais. Deixa eu dizer para você, quando você tem um amigo, quando você é íntimo, mesmo não dando mais, você vai. Porque, irmãos, falar de intimidade gera relacionamento. Ezequiel já tinha um relacionamento ali. Ezequiel já tinha um relacionamento de passagens de tempo. É interessante, porque não tem como você ser íntimo de alguém se você não dialogar com alguém. Não tem como você ter intimidade com alguém se você não falar os seus medos para alguém. Não tem como. Esse nível de intimidade aqui que Ezequiel tinha. Um exemplo muito clássico de intimidade. Fica em pé, amor. Cadê, amor? Outra. Isso aqui. Relacionamento conjugal. O nível mais próximo de intimidade, que eu vou dar um exemplo para você, relacionamento conjugal. Não tem como eu ter intimidade com ele sem eu ter diálogo. Não tem como eu contar para ele as minhas dores se eu não conversar. Ele não vai saber, mesmo ele estando perto de mim. Mesmo ele estando dentro da mesma casa que eu. Eu preciso falar, ele precisa falar, porque senão, sabe o que acontece? Relacionamento sem intimidade gera acabamento de relacionamento, entenderam? Se você, pode sentar, se você não se relacionar com o próprio Deus, com o Espírito Santo, para conversar com Ele, para contar para Ele, para você expor as suas dores, se você não tiver diálogo, você pode estar na igreja que você está longe dele. Você pode estar dentro da mesma casa, se não tiver diálogo, acaba. Isso é relacionamento de casamento, isso é relacionamento de pai e filho. Se você não tiver relacionamento, como que você vai saber o que o seu filho gosta ou deixa de gostar? Com quem o seu filho anda ou o seu filho deixa de andar? Relacionamento sem argumentos, sem conversa, sem contato, não dá. Eu sou professora de escola bíblica dominical há mais ou menos uns 12 anos. E eu me lembro perfeitamente, alguns anos atrás, que um aluno perguntou assim para mim:
Claudineia, tem como eu estar casado e eu não tenho nada com a minha esposa, ela não tem nada comigo. A gente só é amigo. Quanto tempo, como é que fica isso? Eu falei, não fica. Porque vai chegar uma hora que vai acabar. Se você for me perguntar hoje por essa pessoa, eu te respondo, está separados. Estão um para um lado, outro para o outro. Porque acaba, irmãos. Relacionamento precisa de argumento. Intimidade precisa de contato. Intimidade precisa de você conversar. Precisa de você expor. Precisa de você falar. Precisa de você, como que eu posso te dizer? Você chegar junto, você dizer assim. E outra coisa. Intimidade não é só quando eu estou dentro da casa. Porque não é porque eu não estou na mesma casa com ele quando eu estou na rua trabalhando que eu não sou íntima dele. Vou transportar para você. Não é porque você está no culto, na hora do culto, que você não tem intimidade com o Espírito Santo lá fora. Não é porque você está no seu trabalho e você não está na casa de Deus que você não tem intimidade com Ele. Que a intimidade vai além. A intimidade é em qualquer lugar que você está, você lembra. Existe alguém lá. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Com o Espírito Santo não é diferente, não. E eu acho interessante que aqui Ezequiel vira e fala assim. Aquele homem vira para Ezequiel e diz assim. Ele me disse, viste isso, filho? O que ele estava perguntando para Ezequiel, se Ezequiel viu? Porque Ezequiel não foi. Porque ele falou, não dava mais. A Bíblia é muito clara. E ele vai, pega Ezequiel e traz Ezequiel de volta. Por onde Ezequiel passou. É interessante, pastor, porque por onde Ezequiel passou, nas águas que davam até os tornozelos, quando ele voltou, ele viu a margem do rio. Por onde Ezequiel passou, ele viu tudo que tinha acontecido, pastora. Por onde Ezequiel passou, aquele rio passava, Ezequiel via o que tinha fluído daquele rio. Mas eu gostaria de saber o que tinha além do rio a nado. Eu quero dizer para você nessa noite, levanta a sua mão assim. O Senhor está te convidando às águas profundas. Você acha que você já recebeu bênção? Ainda é pouco, porque o Senhor está dizendo, além do rio tem muito mais para você ver. Você não pode ir só até a metade e voltar e ver o que está à margem. Você vai ter que ver o que está além quando você passar a mergulho. Quando você passar a mergulho, é você dizer assim, Senhor, não vivo mais eu. Assim como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Porque quando você diz, Cristo vive em mim, se Ele mandar eu ir, eu vou. Se Ele falar não vai, eu não vou. Se Ele falar casa, eu caso. Se Ele falar não, eu não caso. Se Ele falar compra, eu compro. Se Ele disser não compra, eu não compro. Quando eu não vivo mais em mim, mas Ele vive, eu peço orientação para Ele. Eu tenho intimidade o suficiente para falar com Ele. Senhor, eu quero isso. Agora, existe um detalhe. Como está a intimidade dEle com você? Porque a minha intimidade com Ele, eu estou falando de mim para com Ele. Mas agora eu quero saber dEle para comigo. Pensa um pouquinho. O Espírito Santo é o que, irmãos? Santo. E se o Espírito Santo é santo, ele vai ser amigo de santos. O Espírito Santo não vai ser amigo de qualquer pessoa. Todos nós temos o Espírito Santo. Até quem está lá fora tem o Espírito Santo, porque se não tivesse, o diabo já teria matado. A diferença é a manifestação dele. E para ele se manifestar é necessário ter intimidade. Para ele se manifestar é necessário ter mudança de vida. Para ele se manifestar é necessário eu ter um relacionamento de santidade com ele. E nós estamos perdendo isso. Aí eu quero dizer para você, aí Ezequiel volta. Só que existe alguém que foi. Sabe quem? Existe alguém que foi.
Existe alguém que era tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que olhou e falou assim: pode largar a minha mão que eu vou. João. Lá em... Vou botar aqui, irmãos, porque tem que anotar para não esquecer. E eu não quero falar coisas que não estão na Bíblia. Lá em Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: se Ezequiel estivesse atravessado, ele teria visto da onde que estava vindo aquela água, que não era só a água de debaixo dos umbrais da porta, mas era a água que rojava do trono de Deus, que estava sentado do seu lado, o Cordeiro, aquele que um dia morreu e ressuscitou, aonde Zacarias vai dizer que daquele rio fluiria rios de águas vivas. Oh, Ramanagaste, eu quero dizer para você: você serve a um Deus que tem um trono, e lá no seu trono está sentado à sua direita o Cordeiro, aquele imaculado, sem pecado, aquele que um dia se fez homem, aquele que veio na terra, aquele que passeou, aquele que João chamava de amigo. Eu quero dizer para você: você pode dizer para o Espírito Santo que verdadeiramente você é amiga dele? Você pode dizer, o Espírito Santo pode dizer que ele é verdadeiramente o seu amigo? Você já parou para pensar que muitas das vezes nós estamos dizendo que é amigo, mas estamos traindo? Nós estamos dizendo que é amigo, mas estamos falando coisas que o amigo não quer ouvir. Estamos com brincadeiras que o amigo não quer que tenha. Estamos com postura que o amigo não quer que tenha. Porque eu posso ser seu amigo, mas se eu disser para você assim: não gostei dessa brincadeira, por mais intimidade que a gente tenha, você tem que me respeitar. Mas existe, irmãos, algum nível de intimidade. Existe intimidade, pastor, por conveniência. É conveniente para mim dizer que sou amigo do Espírito Santo, vim para a igreja. Claro, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero mudança. Quem pode fazer? Não seja amigo do Espírito Santo por conveniência. Não diz que é íntimo do Espírito Santo se você não é. Não diz que você tem intimidade se você não tem. Porque você pode dizer para mim: eu não posso fazer nada. Você tendo ou não tendo intimidade, para mim não vai alterar nada na minha vida, vai alterar com ele. E quem sabe se tem intimidade ou não é ele. Então eu quero dizer para você nessa noite, se coloque de pé. A Lorena vai louvar a Deus com o hino. E eu vou dizer para você: busque a intimidade que Ezequiel teve, mas por um momento ele recuou. Tenha a coragem que Ezequiel não teve. Tenha a confiança que Ezequiel não teve. Sabe por quê? Porque além do rio, como o pastor já disse aqui hoje, há uma cidade onde as ruas são de ouro. Há uma cidade onde os muros são de jaspe. Há uma cidade maravilhosa aguardando você. Há uma cidade maravilhosa me aguardando. Há um rei dos reis me esperando. Há um cordeiro nos aguardando. Existe um Deus que está esperando a mim, está esperando a você. Mas ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá ele. Então que nós possamos ser santos, buscar a santidade, buscar a intimidade a cada dia com ele. Pode louvar. E ela vai louvar ao Senhor. E você vai fechar os seus olhos e vai se ligar com Deus. Oh, aleluia. Do Rio Azul, as ruas são de ouro, de cristais. Ali tudo é vida.
Cidades é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul, e morte, choro, tristeza e dor, e nunca mais, e nunca mais. Choro, tristeza e dor, e nunca mais, e nunca mais, e morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, e morte. Espírito Santo de Deus, sinta aí nesta hora o toque do Espírito. Oh, sinta aí a intimidade que Ele quer ter contigo. Sabe por que tu tá fraco, tu tá fraca? É porque tu tá buscando as coisas da terra. Mas quando nós buscamos a intimidade com Ele, Ele nos fortalece, Ele nos aquece, Ele nos regenera, Ele nos coloca de pé. E quando a gente tá de pé, não tem demônio, não tem fofoca, nada pode deter o crente que tem intimidade com Deus. Ole bala sure bacanto ne bacalaiui de calaidio. Rebala canto ne pra sire cachuai. Ele ma canto ne bacanto rebalaiado. Ere canela bala shiri cancho managa. Rebia canto ne basuriai de que laiagando. Repla pra surrebla canto ne baia cancho mene calaiga. E riba canchos managai juerbi. Remacanta la balala shiria. Ele está me dizendo que Ele está curando ferida. Ele está curando ferida. Ele está dizendo que tudo que Ele permitiu que acontecesse na tua vida é para você se aproximar para perto dEle. Sabe para quê? Para ter intimidade, para você andar com Ele, para Ele ser teu amigo, para Ele estar sempre do teu lado. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Quero perguntar aqui nesta noite se há alguém para Cristo.
Alguém que quer se reconciliar, alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, alguém que ainda não é evangélico. Aleluias. Se alguém, levante as suas mãos. Nós já vamos orar. Alabassurianda labacalabás. Mas os céus está dizendo que está faltando é intimidade, não é dinheiro que você está me pedindo. O que está faltando não é... Não. O mais difícil eu já fiz, diz o Senhor. Eu te livrei da morte. Era para você estar morto, era para você estar morto. Então o que está faltando é intimidade com Cristo. O que está faltando é você sair dessa água do tornozelo, do joelho. Está na hora de você romper. Sabe o que foi dito aqui? Esse é o ano de você experimentar o que você nunca experimentou. Esse é o ano de você parar de contar experiência antiga. Pega de falar que já foi usado, que já foi usada. Essas coisas ficou no passado. Cristo está querendo te renovar. Cristo quer te dar algo novo. Eu convido você a colocar a mão no ombro de quem está perto de você. Quando eu contar 3, você vai orar para quem está perto de você. Porque o Espírito Santo me faz saber que entrou pessoas aqui nesta noite que não queria nem vir. Do nada abriu o olho e está aqui. Fracos, fracas, pessoas que por você já tinha parado e desistido. Mas o Espírito Santo está dizendo: é nessa sensibilidade, na tua dor, que eu posso gerar uma intimidade. Então eu conto 1, 2 e 3. Ora a Deus pela vida dele e pela vida dela. Ora. A Bíblia diz no livro de Isaías 41:6: um ao outro ajudou e ao teu companheiro disse: esforça-te. Oh meu Deus, fortalece essa vida, meu Pai. Fortalece essa pessoa que esse ano começou complicado, meu Deus. Fortalece essa pessoa, meu Pai, que já sentiu tudo, até tristeza já sentiu aqui hoje à noite, mas ele não conseguiu sentir tua presença. Fortalece essa pessoa, meu Pai, que a todo dia está dizendo que vai parar, que vai desistir, que vai largar, vai entregar os pontos. Vai, Espírito, entra onde a palavra humana não consegue entrar e traz o renovo. Alguém está orando e Deus está ouvindo. Alguém está clamando, Deus está ouvindo. As comportas dos céus estão abertas em direção a este lugar. O trono está se movendo. As águas não pararam de jorrar. Tem água para curar tua vida. Tem água para limpar tua alma. Tem água para curar suas feridas. Beba desta água que desce do trono de Deus. Essa água está indo em direção à tua vida, e querendo Satanás ou não, você vai mergulhar de novo. Rabia sundenergia candolebra caitu amagá. Rabia sundelergi de guioma subia. Rababagua cachuriergi calabalacandarabaracanaramanacanagá. Rabia sundenergi candolebra séria. Oh Espírito Santo de Deus, a água está jorrando. A água está jorrando. A água está jorrando. Arabacalabalabás, Arabacanda lebacalabás, Suribelabalabalashime, Arabalabás. Isso, a atmosfera da tua vida está mudando. Ei, Deus está jogando barreira ao chão. Deus está tirando pedra de tropeço da tua frente. É o ano de romper. É o ano de vivenciar coisas novas. É o ano de experimentar algo novo. Deus está te chamando para a profundidade. Você não é comum. Você é um atalaia na mão de Deus. Beba desta água.
Para você que não é batizado com o Espírito Santo, eu não preciso te chamar aqui na frente. É só você abrir a tua boca e dar glória, porque Ele já está na casa. Ele começou a se manifestar. Ele começou a se manifestar. Rabiacandanai suide blaiganderi calagacheia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluias, aleluias. Receba graça, receba força, receba poder, receba fortalecimento. Você não é uma menina, não. Você não é só isso que você pensa, não. Os céus está te enchendo, está te dizendo: você é mais, você é mais. Aleluia. Labacandarabashurebacalabas. Olebalabashuribacandelebas. Aleluias. Aleluias. Chega de depender de outra pessoa para Deus falar contigo. Ele quer falar diretamente contigo. É essa intimidade que eu estou falando. O véu do templo se rasgou. Todos têm o livre acesso à intimidade, ao trono do Pai. Abraça essa pessoa, abraça ele, abraça ela. Isso, lebacandalaia. Ele acabou de me dizer que tem gente aqui que entrou que precisava só de um abraço. Oh, receba também o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele te abraça nesta hora. Eu profetizo que o dom de profecia vai voltar para a tua boca. Eu profetizo que quando Deus te batizar com o Espírito Santo, você vai marchar na terra. Eu profetizo que Deus vai te levantar pelas madrugadas. Você é a atalaia de Deus. A promessa ainda está de pé. Igreja decepciona, pessoas decepciona, a terra decepciona, mas Deus continua fiel. Deus continua fiel. Oh Espírito de Deus, alabassurianda, alabacalabás, manassurebianda. Meu Deus, eu ouço o barulho de trabalho sendo desfeito aqui. Ate comanduri ergue candalaia chébia. Há trabalho sendo desfeito aqui. Meu Deus do céu, meu Deus, há anjos guerreando contra demônios em prol da vida de alguém aqui nesta noite. Meu Deus do céu, a Maria Padilha não vai te acompanhar, o Zé Pilintra não vai te acompanhar, o tranca-rua vai ter que destrancar teu caminho, porque o tempo da glória e da intimidade chegou. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, labrianda laganduri balashuri calaiachébia. La baba cantone bacala suri canalai romi canchos managasuri la canto rebia cantone banacata sulianda la enxerga. Oh, ele está chamando para intimidade. Ele está dizendo: nesta noite eu não permiti que tu passaste tudo somente para isto. É porque através da dor eu tenho mais. Meu Deus, 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 meu Deus. Saia daqui renovado nesta noite. Saia daqui renovada nesta noite. Se assente por um momento. Anasrianda lá, Ixuérica. Já estamos terminando, já estamos terminando. Aleluias. Mandaraço e bacanda lá, Ixuérica. Ai, Jovas manacá, surianda labás. Meu Deus.
Eu estou de olho fechado aqui, Deus me mostra demônios lá fora, esperando a vida de alguém. Meu Deus. E cuide, se ligue em Deus, que da última vez que Deus me revelou isso, eu falei: demônio, sai lá de fora e vem. Aí pegou uma pessoa que estava sentada do meu lado direito. Alá, suribacanda, lá, xarás. Enérique canto nebalabás. Saia daqui com a mudança nesta noite. Saia daqui com uma decisão tomada no teu coração. Tem tanta gente morrendo. Nem todo mundo que é crente está partindo com Jesus, não. Para ir se encontrar com Ele tem que ter as vestes brancas, porque Ele não vai se desfazer não daquilo que Ele tem, porque Deus não tem santidade, Ele é a santidade. Ele não vai se desfazer daquilo que Ele é para compactuar com a coisa suja, não. Saia daqui mudado, saia daqui mudada hoje. E vou dizer mais: perca amigos, perca pessoas, perca portas da terra, mas nunca perca a tua comunhão com Deus. Porque se você perder a tua comunhão com Deus e ter a terra ao teu favor, é pior do que você ter nada. Mas se você perder o nada que é a terra e continuar com a comunhão com Deus, fica tranquilo e tranquila que você terá tudo. Tudo. Aleluias. Meus irmãos, já estamos terminando. Terça-feira a festa continua. Teremos aqui um servo de Deus que estará